Olá, que a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja com você. Nesse vídeo, nós vamos começar uma série maravilhosa de estudos curtos da Bíblia, que vai te ajudar a ter mais apreço pelo nosso Mashiach, Yeshua. Esses vídeos serão feitos de forma mais rápida do que o normal no estudo, com o objetivo de te mostrar profecias e cumprimentos na vida de nosso Senhor Salvador Jesus. Serão várias profecias que foram listadas no Antigo Testamento e as suas aplicações no Novo Testamento, que eu vou apresentar para você. Vamos começar então? Vamos começar com a primeira profecia bíblica, que é de Gênesis, Bereshit, capítulo 3, verso 15, que diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Eu até fiz em cor diferentes, porque nesse texto nos apresenta dois personagens principais e os seus descendentes. Primeiro, de vermelho, a Bíblia ela está falando aqui, de acordo com o contexto que vocês podem analisar, falando da sentença de Deus contra Satanás, Satã. Então, a Bíblia fala que Deus iria colocar inimizade, haveria uma inimizade entre Satanás e a mulher. A mulher coloquei de verde. E haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. O que aconteceria com essa inimizade com o tempo? Dois eventos importantes. Primeiro, Satanás iria ferir o calcanhar da descendência da mulher, ou do descendente, ou seu descendente, como mencionou aqui. E, contrapartida, esse descendente iria ferir a cabeça de Satanás. Vejamos, por um exemplo, algum significado dessas palavras. Primeira que gostaria de ver, de mostrar para vocês, é esta palavra em hebraico, tsareha. Tsareha e tsareah, tsareaha. Essas duas palavras, elas têm a ver com esta raiz, zerar, zerrar. E significa basicamente semente, semeadura e descendência. Interessante que aqui na Bíblia Latina, a Bíblia Latina traduziu por sêmen. Então, basicamente, o que a Bíblia está falando aqui é que a descendência ou o sêmen, nós sabemos que o sêmen, né, é a forma em que os seres humanos eles se reproduzem, né, por meio de relação. Então, a descendência aqui da mulher, em latim, também significa, se nós olharmos no significado, a semente, né, a semente, sêmen, tá vendo? Filhos. Então tem a ver com a descendência, né, que viria da mulher e também a descendência que viria de Satã.
E haveria uma inimizade. Vamos ver. Ódio. E nós sabemos o que acontece quando tem ódio. Existe rivalidade, morte e ferimento. Aonde? Como vamos ver aqui, ó. Quando a Bíblia fala, né, que este o ferirá, significa esmagar, escancarar a boca sobre, bater, machucar, atacar. Mas a ideia principal aqui é esmagar. Então ele esmagaria a cabeça de Rassatã. E, em contrapartida, Rassatã feriria. Vamos ver aqui, né? Feriria, né? É interessante que, se vocês perceberem, é a mesma palavra, tá vendo? Satanás, ele fere o calcanhar e o descendente fere a cabeça dele. É basicamente o que a profecia diz. Vamos aqui ver os cumprimentos, né? Cumprimentos desta profecia. Claro que existem vários outros, mas veja o que a Bíblia diz sobre o cumprimento destas profecias. Primeiro vamos ler o livro bíblico de Gálatas. Vamos deixar aqui mesmo, né? Que eu vou colocar também a Bíblia Ará. E aí, vamos pegar aqui. Deixa eu só primeiro isto, para o texto não mudar todas as colunas. Aí vamos ler Gálatas, capítulo 4, verso 4. O cumprimento dessa profecia. Claro que vamos fazer um texto depois, né? Um vídeo desse texto aqui, em um outro assunto, quando nós formos explicar a fundo essa profecia. Mas olha o cumprimento dela. Aqui no Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, o que nos interessa aqui é esta conexão que o apóstolo Paulo faz em Gálatas capítulo 4:4, falando sobre a plenitude do tempo, que Deus enviou seu filho de quê? De mulher, nascido de mulher. Lembra que o texto da profecia dizia que haveria um descendente de quem? Da mulher, não é? Por isso, o apóstolo Paulo faz a correlação da mulher, que Jesus Cristo veio realmente de Maria, né? Só que aqui, nessa profecia, esta mulher não é Maria, tá bom? Essa correlação, ela existe sim aqui na Bíblia, mas não está dizendo especificamente a Maria. E aqui, olha, Jesus, que é o Filho de Deus, Yeshua, é o descendente que viria. Quando? No pleno limite dos tempos. Vamos ver o que significa isso. A palavra grega aqui é pleurema. Isso é importante, por quê? Porque é a palavra que aparece aqui no texto. Aquilo que é preenchido, completado.
Aí dá um exemplo, um navio na medida em que está cheio, tripulado, com os marinheiros, remadores e soldados. Então, a ideia aqui é esta, um navio completamente cheio de pessoas. É um exemplo. Também, essa palavra se refere-se ao corpo dos crentes que está cheio da presença e do poder e da ação e da riqueza de Deus, de Cristo. Então, esses são alguns exemplos, né? Aquilo que encheu ou com o qual é preenchido. E aí, no finalzinho, traz uma explicação interessante. Consumação ou plenitude do tempo, plenitude, abundância, cumprimento. Então, aqui está dizendo que no cumprimento do tempo que Deus disse que viria, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente. Está vendo que Deus fala isso que aconteceria com o tempo? Se nós formos ler com atenção, vamos entender. Então, na plenitude da profecia, no cumprimento da profecia, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele enviou o seu descendente. Então, essa profecia aponta para Yeshua HaMashiach. Shaul, o apóstolo, ele estava aplicando a Jesus. Se nós formos ler todo o contexto aqui, vamos entender isto. Fala também de adoção, né? Nós nos tornarmos filhos por meio do sacrifício de Jesus. Exatamente isso que está falando aqui. Agora, vamos ver o outro cumprimento. Agora vamos abrir nossa Bíblia em 1 de João, capítulo 3, verso 8. Claro que nós não vamos ler em latim, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, a descendência do diabo é aqueles que praticam o pecado. Lembra que a Bíblia fala de descendência do diabo? Então, quem são a descendência do diabo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, esses são os descendência do diabo, ou os filhos. Em João, a Bíblia fala sobre os filhos do diabo, os que contam mentira. João 8, 44. Vós sois vosso pai, o diabo, e queres fazer a vontade de vosso pai. Este foi um homicida quando começou, e não havia nele verdade. Quando fala mentira, fala de sua própria disposição, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Então, quando Jesus Cristo diz, vós sois o vosso pai, o diabo, ele está fazendo referência clara e explícita à descendência de quem? Do diabo. E aqui, olha, e o descendente, que é Jesus, aí o apóstolo João continua. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tá vendo? Porque o diabo vive pecando do princípio, que ele enganou a mulher, aí João diz, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Como? Esmagando sua cabeça. Então, esta é a primeira profecia bíblica, aonde descreve Deus falando que traria um descendente que destruiria Satanás. Esta é a primeira profecia de muitas profecias que nós vamos ver
e vamos estar vendo aqui para frente, tá bom? São vários e vários vídeos que vamos estar fazendo a respeito das maravilhosas profecias. Para fechar, vamos só recapitular. Gênesis, capítulo 3, verso 15, é a profecia, e o cumprimento aparece em 1 João, capítulo 4, capítulo 3, verso 8, e também em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Que este e os outros vídeos que nós faremos com relação às profecias e os cumprimentos na vida do Mashiach possa te ajudar a identificar de uma vez por todas o verdadeiro Mashiach de Israel e o verdadeiro Salvador da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor.